Olá! Uma cena simplesmente fantástica. Blocos gigantes de gelo reluzindo em tons de azul celeste batendo na água com estrondo ensurdecedor. Essa imagem foi capturada em 2016 na geleira Viedma, na América do Sul, na fronteira entre o Chile e a Argentina. Essa imponente geleira é uma das 48 geleiras de saída que compõem o gigantesco complexo glacial dos Andes patagônicos. O ponto final da geleira Viedma tem cerca de 2 km de largura e deságua no lago de mesmo nome, um dos mais profundos do planeta. É nesse ponto que ocorre o chamado desprendimento de gelo que estamos vendo. Os icebergs se soltam da geleira com um som característico de rachadura e saem flutuando pelo lago, derretendo gradualmente. Na última década, a intensidade desse processo aumentou e a geleira perdeu cerca de 6 km² de sua superfície, o que só aumenta a dramaticidade dessa pintura natural. Este vídeo da geleira Columbia desperta muitas emoções. Após se desprender, um iceberg da altura de um prédio de vários andares afunda devido à força da gravidade. Porém, como a água do mar é mais densa, a coluna de gelo sobe rapidamente até a superfície da água. É assustador imaginar o que as pessoas que estavam no barco ali perto sentiram. Oh my God! Look at this run! Oh! Oh my God! Holy! Woo! Este vídeo com certeza lhe dará arrepios. Ele foi filmado por um caiaqueiro americano que passeava com um amigo na Floresta Nacional de Chugach, no Alasca. E sua joia é a geleira Spencer, que se eleva 1 quilômetro acima do lago. Enquanto andavam de caiaque, os turistas ouviram um som alto e se aproximaram da geleira a uma distância de cerca de 15 metros. Suas expectativas não foram frustradas. Apenas alguns segundos depois ocorreu um poderoso colapso. A queda do iceberg na água causou uma enorme onda de 3 metros e os caiaqueiros tiveram que virar-se rapidamente e navegar até ficarem a uma distância segura. O nome tsunami de gelo combina perfeitamente com esse fenômeno raro. Esse desastre natural, que ocorre em latitudes temperadas e árticas, é caracterizado pela chegada de grandes quantidades de gelo à orla de um oceano ou às margens de um grande lago. Nesse caso, pedras de gelo se formaram no Lago Erie, o quarto maior lago do sistema dos Grandes Lagos da América do Norte. Com uma área de mais de 25 mil km², o lago banha 4 estados dos Estados Unidos e a província canadense de Ontário. No inverno, a temperatura da água no Lago Erie varia de 0 a 2 graus Celsius e a zona costeira fica congelada de dezembro até o início da primavera. Para que um tsunami de gelo aconteça, é necessária uma combinação de aquecimento repentino e ventos fortes. Isso faz com que o gelo derreta e grandes aglomerados de pedaços de gelo sejam levados em direção à costa e rapidamente empurrados para a terra. Os moradores da cidade de Fort Erie, localizada onde o Lago Erie deságua no rio Niágara, assistiram a esse espetáculo aterrorizante em sua própria orla. Com rajadas de vento de até 30 metros por segundo, as paredes de gelo chegaram a 9 metros de altura. Oh, here you go, more. Whoa, whoa.
O desprendimento de gelo da geleira Holgate, localizada no pitoresco Parque Nacional dos Fiordes de Kenai, demonstra claramente o quão caótico e espontâneo esse fenômeno natural é. Basta ver a onda alta e silenciosa que se move em direção aos observadores. Here comes the water. Uh-oh. Look at that. Ouch. Uh-oh. Muitos fatores, incluindo várias características físicas e químicas do gelo, influenciam o momento e o volume de cada desprendimento. Há muitos anos, trabalha-se para criar uma fórmula confiável que permita prever esse processo. All right, that was great. Wow. All right, that's one of the best things I've seen. Holy crap! Danger, danger, danger! Holy crap! Whoa! As ondas não são o único perigo quando os icebergs se desprendem. Às vezes, o rompimento do gelo leva a um verdadeiro bombardeio de pedaços de gelo que voam a uma velocidade tremenda. Um choque para os turistas. É hora de você conhecer as geleiras da Groenlândia. Nesse vídeo, um grande iceberg se desprendeu da geleira Jakobshavn, responsável por despejar 35 bilhões de toneladas de gelo no fiord todos os anos. E nos últimos anos, devido ao aquecimento global, o derretimento das geleiras e a formação de icebergs ficam ainda mais acentuados. A Groenlândia é a maior ilha da Terra. Ela é banhada pelos oceanos Atlântico e Ártico. Os cientistas estimam que há cerca de 3 milhões de anos, a ilha, antes coberta de vegetação, iniciou o processo de glaciação e atualmente 81% de seu território é coberto por uma camada de gelo conhecida como manto de gelo da Groenlândia. Seu volume é de quase 2,85 milhões de quilômetros cúbicos. Imagine só que, se o gelo da Groenlândia derretesse, os oceanos do mundo subiriam 7 metros. Isso seria um verdadeiro apocalipse. Dê uma olhada nessas cambalhotas de um iceberg recém-nascido. Uma imagem de tirar o fôlego, especialmente considerando seu tamanho de mais de 500 metros de comprimento. O iceberg gigante é da geleira Gigante Vatnajökull, a maior geleira da Europa em termos de volume. Ela ocupa 8% da área total da ilha da Islândia, onde está localizada. O iceberg está flutuando em uma laguna no Oceano Atlântico, ou seja, em água salgada, o que significa que há uma diferença de densidade entre o gelo e a água do mar. Isso faz com que 90% do volume do iceberg fique debaixo d'água. Mas antes de partir em sua jornada oceânica, o iceberg precisa encontrar uma posição de equilíbrio. A propósito, icebergs que estão flutuando há muito tempo também podem dar voltas. Eles são chamados de icebergs negros porque a parte submersa é mais escura do que a superfície. Foi com um desses icebergs que o Titanic colidiu à noite. Wow, that's a big piece.
Oh my God, look at that piece. Oh my God. As pessoas naquele barco são provavelmente as que viram mais de perto o surgimento de um iceberg no fiord Tracy Arm. Na verdade, uma geleira também pode produzir icebergs debaixo d'água. Nesse caso, veremos apenas um bloco de gelo aparecer repentinamente na superfície como um submarino. Também pode haver uma espécie de reação em cadeia, como neste vídeo. A altura da geleira Sawyer é de cerca de 60 metros. Os pedaços de gelo que caem provocam a ruptura de fragmentos ainda maiores debaixo d'água. Em geral, devido a essas peculiaridades relacionadas à sua origem, os icebergs das geleiras de cobertura não costumam ter grandes tamanhos e sua superfície superior quase nunca é plana. Outra prova de que a natureza é a melhor arquiteta. Essa impressionante ponte de gelo faz parte da geleira Perito Moreno, localizada no Parque Nacional Los Glaciares, no sudoeste da província argentina de Santa Cruz. O Perito Moreno tem uma área total de 250 km², o que faz dele a terceira maior concentração de água doce do mundo. O Perito Moreno está em constante movimento. Ele se move a uma velocidade de cerca de 2 metros por dia pelo curvado Lago Argentino. A língua da geleira, com 5 km de largura e 60 metros de altura, corta o lago ao meio, formando uma represa natural. Devido a essa barreira, o nível da água na parte sul do lago pode subir até 30 metros em relação ao lago principal. A ponte de gelo que você está vendo é a represa em questão. A água fez um túnel nela com sua pressão e agora a gravidade está fazendo o resto. Esse é um acontecimento muito espetacular que atrai muitos turistas. Esse é um processo cíclico. A formação da represa e seu rompimento se repete com uma frequência variada. Pode levar apenas um ano ou uma década inteira. Esse arco parece o cenário de um filme de ficção, mas na verdade é 100% natural. É um iceberg na baía de Disko, no oeste da Groenlândia. Descoberta pelo famoso viking Érico o Ruivo, Disko tem milhares de icebergs de todos os tamanhos e formas diferentes à deriva durante todo o ano. Desde o momento em que um iceberg é formado, há um processo contínuo de destruição. E é justamente a destruição que determina as inúmeras formas dos icebergs. Pirâmides inclinadas, arredondadas, amassadas ou com arcos, como neste caso. Todos os anos, os rios que congelam no inverno precisam fazer esforços hercúleos para romper a crosta de gelo que os prende. Neste vídeo, o rio Amonoosuc, que corre no noroeste de Nova Hampshire, teve de enfrentar um obstáculo adicional. Um enorme congestionamento se formou onde o leito do rio foi alterado para a construção de pontes.
Uma visão espetacular é o nascimento de icebergs na geleira South Sawyer, no fiord Tracy Arm, no sudeste do Alasca. Seu gelo tem uma cor azul cobalto memorável e, em termos de estrutura, é uma típica geleira de maré ativa com um precipício frontal. O giro desse bloco mostra que a parte submersa da geleira pode ser tão grande quanto a parte que vemos. Uma geleira gigantesca se rompendo e um tsunami ameaçador é um espetáculo que não cansa. Keep watching, keep watching. There it is. Whoa, wow! Phenomenal! Big wall. So hold on. Yeah, hold on is right. Look at that mini tsunami. Tidal wave. Did you see that tsunami? A tidal wave. Oh, really? Whoa. Não há nada que se compare ao azul penetrante do gelo glacial. Não é de se admirar que muitas pessoas se apaixonem por isso e façam do estudo da geleira sua profissão. Especialmente porque as reservas totais de gelo da Terra são estimadas em 30 milhões de quilômetros cúbicos. Isso é uma camada à parte do planeta, chamada criosfera. São imagens como essa que nos fazem pensar em como somos insignificantes em comparação com a natureza. Este vídeo mostra turistas apreciando o processo de formação de iceberg na geleira Columbia, na enseada do Príncipe William, no Alasca. Durante essas excursões, o capitão do barco precisa ser extremamente cuidadoso, pois as ondas que se formam são notoriamente traiçoeiras. Wow. Hey, can you turn the boat to the right? A geleira Columbia, cujo nome vem da Universidade de Columbia, fica nos montes Chugach, que se estendem por mais de 50 quilômetros. Atualmente, ela é conhecida como a geleira que se move mais rapidamente no mundo e vem recuando rapidamente desde o início da década de 1980. Por isso, é possível ver blocos de gelo se rompendo quase diariamente. Por exemplo, em 2001, a Columbia recuou quase 30 metros, liberando icebergs cujo volume total foi de 7 quilômetros cúbicos. Man, look at all that right there. Look at it. A deriva de gelo não é só um movimento pitoresco do gelo na água, mas também uma fonte potencial de problemas sérios. O primeiro deles são os congestionamentos de gelo, ou seja, os acúmulos caóticos de gelo no rio. Na maioria das vezes, isso acontece em estreitamentos ou curvas de rios. Também ocorre onde foram construídas infraestruturas, como pontes ou cais. Os congestionamentos de gelo podem causar inundações repentinas e o conglomerado de gelo trazido para a costa pode causar sérios danos. Em alguns casos, as pessoas precisam até mesmo construir represas especiais para capturar o gelo e se proteger.
Yes. Yes! A geleira Perito Moreno tornou-se uma joia turística na Patagônia, não só por suas belas paisagens, mas também por sua acessibilidade. É fácil chegar até ela. Além disso, é possível admirar a vista deslumbrante e os espetaculares desprendimentos de gelo não só do lago, mas também das plataformas de observação que ficam bem em frente à parede de gelo de vários metros de altura. Então, só depende da sorte do turista se ele verá esse espetáculo no dia que estiver lá ou não. That's crazy. Essas imagens mostram um verdadeiro caos. Trata-se da colisão de um navio de cruzeiro com um pequeno iceberg perto do fiord Tracy Arm. A colisão deu um empurrão no bloco de gelo que começou a se quebrar em várias partes pequenas. É interessante notar que a cor azul do gelo nas geleiras não é por acaso. Quando o gelo congela pela primeira vez, sua cor é branca porque contém muitas bolhas de ar grandes. Gradualmente, à medida que novas camadas se acumulam no topo, a pressão aumenta e as bolhas de ar diminuem de tamanho. Isso altera as propriedades de absorção da luz que penetra mais profundamente no gelo, o que lhe confere uma cor azul escura. Em outras palavras, se o gelo for azul, ele provavelmente foi formado há muito tempo, há milhares ou até milhões de anos. A propósito, se você colocar um cubo de gelo desse tipo na sua bebida, ele se quebrará fazendo um estalo alto devido ao ar altamente comprimido. Se o seu copo for de vidro fino, ele pode até quebrar. Um iceberg com um formato surpreendentemente complexo se desprende e cai nas águas do Lago Argentino. Mesmo na estação quente, de dezembro a março, a temperatura média aqui é de cerca de 12 graus Celsius. Portanto, os icebergs podem flutuar no lago por muito tempo, derretendo lentamente e atraindo muitos turistas. Que tamanho impressionante! A geleira Viedma, que desce pelo vale de uma montanha, não para de alimentar este lago único com seu gelo. Os moradores da cidade de Ithaca, no estado de Nova York, se lembrarão por muito tempo dessa transformação do tranquilo Cascadilla Creek. Um forte congelamento, seguido de um aquecimento repentino, levou ao rápido derretimento do gelo e várias áreas ficaram correndo o risco de inundação. Yeah, it's coming down again. Here comes the actual water. Whoa! There was a huge amount of water coming down.
De acordo com as previsões dos cientistas, nas próximas décadas, a geleira Columbia continuará recuando e dará mais 15 quilômetros à enseada. Lá, ela chegará ao ponto em que o leito da geleira se elevará acima do nível do mar. Pode-se pensar que esse movimento é uma consequência direta do aquecimento global, mas na verdade o avanço e o recuo das geleiras costeiras não estão tão diretamente relacionadas ao clima. In the days leading up to this event, we had several nights of really cold weather, and then the January thaw hit. O início da deriva de gelo é sempre um evento inesperado que marca o começo da primavera. Ela é especialmente dinâmica em rios rápidos e potentes como o Roaring Fork, no Colorado. O rio rompeu a barragem de gelo e levou rapidamente uma massa de gelo quebrado rio abaixo. As we watched the spectacle unfold, to our amazement, there was a beaver riding one of the icebergs. It was just surfing right on the front of the wave, and apparently doing just fine as it... Oh no. Um espetáculo de beleza fenomenal. A geleira Ayalik, no Parque Nacional dos Fiordes de Kenai, derrama gelo e neve Fern nas águas da Bahia. A neve Fern é um estágio intermediário entre a neve e o gelo glacial, ainda granular, mas já bastante densa. É interessante notar que o processo de transformação da neve em Fern e depois em gelo pode ocorrer tanto em temperaturas abaixo de zero quanto próximas a zero. A variedade de camadas de gelo e Fern que surgem em diferentes condições faz de cada geleira uma estrutura incrivelmente complexa. A propósito, o Fern é o material usado na construção da moradia típica dos esquimós, o iglu. Uma avalanche desliza de um dos picos de uma das 13 maiores geleiras da Islândia, a Mýrdalsjökull. Debaixo da parte sudeste dessa geleira há um vulcão ativo, o Katla, que frequentemente causa terremotos.